Bom, nessa videoaula eu vou falar sobre a primeira lei da termodinâmica, vou introduzir o conceito de capacidade calorífica e ao final da videoaula vamos resolver exemplos envolvendo capacidade calorífica, calor específico, ah, algumas questões impactantes sobre esse assunto em vestibulares do IME. Se houver tempo, eu resolvo no final da aula. Bom, essa figura aqui já é familiar para vocês, né? Funções de estado. Uma coisa só que eu acho que eu não concordo com o que escrevi aqui, ó. Pressão e volume e temperatura são funções de estado. Pois é, né? Eu acho que faz mais sentido eu chamar de variáveis de estado. Pressão, volume e temperatura são mais, ao meu ver, variáveis de estado, não ah, funções de estado. Mas enfim, você tem as funções de estado aqui: energia, entalpia, entropia, energia de Gibbs, energia livre de Helmholtz. E as funções de estado dependem do estado do sistema, de modo que uma variação de energia ou de entalpia ou coisa do tipo depende só do estado inicial e do estado final do sistema, e não o caminho pelo qual a transformação foi conduzida. Então, o trabalho varia. Você viu em aulas anteriores que se o sistema realiza trabalho em, digamos assim, múltiplas etapas, então o trabalho vai ser maior do que o trabalho realizado em uma única etapa. Então o trabalho efetivamente não é uma função de estado, é uma função do caminho da transformação. Assim como o calor não é uma função de estado. Então vamos lá. Outros conceitos importantes que nós precisamos saber aqui sobre propriedades intensivas e propriedades extensivas. Então, uma propriedade extensiva depende do tamanho da amostra. Então, por exemplo, massa, volume são propriedades extensivas. Por outro lado, uma propriedade intensiva não depende do tamanho da amostra, e sim da natureza da amostra. Uma coisa importante é que se você dividir uma propriedade extensiva por outra propriedade extensiva, você vai ter uma propriedade intensiva. Então, você pega lá a massa da amostra, que é dada em gramas, depende do tamanho da amostra. Então, é uma propriedade extensiva. O volume também é uma propriedade extensiva, depende do tamanho da amostra. Você divide um pelo outro, você vai ter uma propriedade intensiva, que é a densidade. A densidade depende da natureza da amostra, não do tamanho da amostra. Então, a densidade da água é uma, a densidade do gelo é outra, independente se você tem uma quantidade enorme de gelo ou uma quantidade mínima de água. Grandezas molares, como volumes molares, massas molares, também são propriedades intensivas. Por exemplo, massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, é uma propriedade intensiva, independente da água estar contida numa piscina de 60 metros cúbicos ou em um copo de 200 ml. Ou a massa molar de quem aqui? Por exemplo, vamos pegar aqui H2, SO4, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol, independente da onde está esse ácido sulfúrico, do volume que você tem. Então, massa molar é uma grandeza, uma propriedade intensiva. Volume molar. Então, imagina assim que você tem o volume de uma amostra, volume, por exemplo, de uma amostra gasosa, e divide pelo número de mols. N aqui é o número de mols. Então, você vai ter aqui o volume molar dessa amostra gasosa. Então, você sabe já a diferença entre propriedades extensivas e propriedades intensivas. E agora podemos avançar para entendermos a primeira lei da termodinâmica. Então, a energia interna do nosso sistema varia graças ao calor e ao trabalho. Então, aqui eu tenho o sistema mostrando variações de energia quando se realiza trabalho sobre o sistema e quando se transfere calor para o sistema. Então, se, por exemplo, o sistema
constituir em um gás confinado em um cilindro vedado por um pistão e você empurrar esse pistão sobre o gás, você comprimir o gás, você vai estar realizando trabalho sobre o sistema. Lembra-se que o trabalho é igual a menos pressão externa, ΔV. Então, se você comprime, ΔV é negativo, com esse negativo aqui o trabalho fica positivo. Então, o trabalho de compressão aumenta a energia interna do sistema. Mas você também pode variar o sistema transferindo calor. Então, por exemplo, você pode transferir calor das vizinhanças para o sistema. Isso vai aumentar a agitação térmica das vizinhanças, ou melhor, do sistema. Então, transferindo o calor das vizinhanças para o sistema, aumenta a agitação térmica dos átomos do sistema, aumenta a energia. Então, calor e trabalho seriam, digamos assim, dois lados de uma mesma moeda. Faltou incluir uma coisa importante aqui, que é uma discussão sobre sistemas abertos, sobre fronteiras do sistema, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidamente as minhas transparências e se estiver aqui centralizado. Pronto, acho que agora vocês conseguem ver aqui. Então, olha, outro conceito importante é o tipo de fronteira entre o sistema e as vizinhanças. Então, você pode ter paredes diatérmicas, que permitem a entrada e a saída de calor. Então, nesse desenho aqui, esse primeiro desenho, não sei se vocês estão vendo, tá aqui, ó. Você tem uma diferença de temperatura entre o sistema e as vizinhanças. A temperatura da vizinhança é menor, então o calor escoa do sistema para a vizinhança, graças ao sistema, graças à fronteira entre o sistema e a vizinhança ser formado por uma parede diatérmica que permite a passagem de calor. Mas você pode ter também paredes adiabáticas. Então, nesse exemplo aqui, você tem paredes adiabáticas que não permitem a passagem de energia, mesmo que exista a diferença de temperatura. É como, por exemplo, uma garrafa térmica. Então, você pode considerar, por exemplo, um sistema água quente dentro da garrafa térmica como um sistema isolado, imaginando que as paredes da garrafa térmica são adiabáticas. Então é como se aquilo fosse um sistema isolado. É claro que não é perfeito, porque a tampa da garrafa térmica não é, digamos assim, um bom isolante, né? Mas por algum tempo aquela temperatura vai se manter. Eventualmente você pode ter um sistema com paredes adiabáticas, mas que realiza trabalho sobre as vizinhanças, paredes flexíveis. Então, aí esse sistema não será isolado, porque a ideia do sistema isolado é aquele que não troca matéria nem energia com as vizinhanças. Você poderia imaginar assim que o universo é um sistema isolado, mas o planeta não é um sistema isolado. Bom, primeira lei da termodinâmica, então você já viu que o sistema pode trocar energia com as vizinhanças através de calor e trabalho, ou em outras palavras, a energia do sistema varia sob efeito do trabalho e calor. Então, o sistema não possui trabalho, o sistema não possui calor, o sistema possui uma certa quantidade de energia. Lembrando que nós não temos acesso ao valor absoluto da energia. Você não tem acesso ao valor absoluto da energia do sistema, mas você pode acessar as variações de energia que o sistema sofre. Como? Medindo, por exemplo, variações de temperatura, ou sabendo, se for um sistema que não troca calor com as vizinhanças, sabendo o quanto de trabalho o sistema realizou, ou quanto de trabalho foi realizado sobre o sistema. Por exemplo, uma carga de uma bateria. Na carga de bateria você vai ter acesso ao tempo de carga, à corrente e à voltagem. E aí você tem acesso ao trabalho. Se não houver trocas de calor entre o sistema e a vizinhança, então esse trabalho vai ser igual à variação de energia. Bom,
Primeira lei da termodinâmica, né? Então, a energia interna de um sistema isolado é constante. Vocês podem parar o vídeo aqui e ler o texto, eu não vou ficar lendo com vocês. Há outros enunciados para a primeira lei. Então, a primeira lei seria a lei da conservação de energia. Então, a primeira lei da termodinâmica diz respeito aos processos possíveis de acontecer. Os processos possíveis de acontecer são aqueles que, digamos assim, levam em conta a conservação de energia do universo. Então, você não destrói energia e nem cria energia. O que ocorre são transformações da energia de uma forma em outra. E lembrando que trabalho e calor são dois lados da mesma moeda, são, de certa forma, como o sistema realiza transformações. Então, essa equaçãozinha aqui da primeira lei é como se fosse como calcular o saldo de energia do sistema. Então, você, por exemplo, tem uma conta bancária. Como varia a sua conta bancária? Bom, a sua conta bancária, o saldo da sua conta bancária varia através dos depósitos que alguém realiza e também varia através dos boletos que você paga. Então, esse papel é feito aqui pelo calor e pelo trabalho. Notem que você tem a variação de energia, mas não existe variação de calor nem variação de trabalho, porque o sistema não contém calor nem contém trabalho. O sistema realiza trabalho ou troca calor com as vizinhanças e não existe um conteúdo de calor nem de trabalho no sistema. Existe um conteúdo de energia. Aí, se o sistema realizar um determinado tipo de transformação, você vai ter um certo valor de Q e um certo valor de W. Se nós pensarmos uma transformação a volume constante, ΔV igual a zero, lembrando que trabalho de expansão é igual a menos P ΔV, por exemplo, se for um trabalho de expansão irreversível, a rigor, o trabalho de expansão seria assim, W igual a menos P dV. Se for um trabalho realizado a volume constante, ΔV igual a zero, então ΔU é igual a Q. Certo? Então, simplesmente o calor seria equivalente à variação de energia do sistema em uma transformação realizada sob condições de volume constante. Eu sei que você deve estar fazendo ensino médio ou entrando na universidade, fazendo química geral na universidade e não viu ainda a derivada parcial. Isso não é problema. Eu apresento aqui as derivadas parciais, alguma coisa de cálculo, por dever de ofício. E também porque eu já selecionei algumas questões especificamente envolvendo segunda lei da termodinâmica, questões do IME, que, digamos assim, envolvem alguma dedução ou equações que foram deduzidas através de cálculo diferencial. Mas não é para você se preocupar com esses símbolozinhos aqui. Você pode parar o vídeo e dar uma lida aí. Então, eu estou pensando aqui numa situação de variação da energia a volume constante. Então, a volume constante, digamos assim, ΔU é igual a Q. Vou até pôr um Vzinho aqui. ΔU é igual ao calor trocado entre sistema e vizinhança sobre condições de volume constante. Então, aqui eu tenho a energia interna do sistema em função da temperatura. Então, em preto aqui, que eu vou passar aqui meu lapisinho rosa, em preto, você tem como varia a energia interna de um dado sistema com a temperatura. Então, a energia interna do sistema varia com a temperatura. Aqui está mostrando que está aumentando com a temperatura. O que nós temos aqui nesse gráfico de interessante? É que nós podemos traçar uma tangente em qualquer temperatura a essa curva de variação da energia com a temperatura. Então, por exemplo, nessa temperatura A, eu traço essa tangente.
ela tem uma certa inclinação, o coeficiente angular. Na temperatura B, eu traço essa tangente, o coeficiente angular é outro. E esse coeficiente angular, então, que varia com a temperatura, é a capacidade calorífica a volume constante, que seria a variação da energia interna com a variação da temperatura, mantendo o volume constante. Então, isso é simples, isso é uma derivada parcial. Eu estou usando aqui derivada parcial porque a energia é uma função não apenas da variável temperatura, mas ela pode ser função da variável volume. Como o volume foi mantido constante, ele fica para fora aqui dos parênteses, está vendo? Tem aqui o símbolo da derivada parcial, você pode parar aqui e ler, mas não é para se desesperar ou ficar preocupado, tem derivada parcial, não sei o que, não vou aprender. Não se preocupe, a gente já vai eliminar essa derivada parcial. Então, vamos para a próxima página. Vamos lá, descer. Opa, desceu demais. Desculpem. Então, vamos lá, subir um pouquinho, sobe mais um pouquinho. Sobe, mais sobe devagarinho, pronto. E, aí está, né? Então, lembrando assim que, a rigor, a definição de capacidade calorífica a volume constante, CV, se dá por cálculo, né? Que é derivada parcial da energia interna com respeito à temperatura, mantendo constante o volume. Porque, como você vê aqui nesse gráfico, olha, a energia interna, U, é a função de duas variáveis, temperatura e volume. Para você considerar volume constante, imagine essa curva em azul aqui, tá vendo? Ó, essa curva em azul aqui. Essa curva em azul, ela é paralela ao eixo de temperatura, perpendicular ao eixo de volume. Então ela mostra como varia a energia interna em função da temperatura, mantendo o volume constante. E aí a inclinação da tangente em qualquer temperatura aqui corresponde à capacidade calorífica a volume constante. Você já vai entender, do ponto de vista prático, o que é capacidade calorífica. Repare que aqui eu já substituí o del, o partial, esse símbolozinho aqui, pelo delta. Então agora nós vamos nos referir não a variações infinitesimais de temperatura, mas vamos nos referir a variações finitas de temperatura. Então vamos simplificar. Se você não viu o cálculo, tudo bem. Pensa em CV, capacidade calorífica a volume constante, como ΔU sobre ΔT. A volume constante aqui, né? E aí você pode rearranjar essa expressão e aqui você tem isso aqui, ó. Você pode calcular o ΔU conhecendo a capacidade calorífica, uma vez que você mediu a variação de temperatura. A rigor, aqui eu coloquei em verde. Se eu mantivesse a notação diferencial, eu colocaria assim, du igual a cv dt. Então aqui você já tem a capacidade calorífica, a energia interna em função da temperatura, e o fator de proporcionalidade seria a capacidade calorífica. Mas, afinal, o que é a capacidade calorífica, além desse coeficiente angular aqui, da reta tangente à curva de variação de energia com a temperatura? O que é sob o ponto de vista prático? Bom, a capacidade calorífica é um parâmetro termodinâmico tabelado. A capacidade calorífica você pode enxergar como uma grandeza extensiva, como, por exemplo, o volume ou a massa. Então você tem lá, novamente, CV igual ΔU sobre ΔT. Vou colocar só desse jeito aqui. Aqui é volume constante. Você pode rearranjar a expressão para ficar desse jeito, tá vendo aqui? Então, ΔT vai ser igual a ΔU sobre CV. Imagine dois sistemas a volume constante. Você tem aqui um copo ou uma garrafa de água de 1 litro e você tem aqui um balde de água de 10 litros. Imagine que você forneceu a mesma quantidade de calor a volume constante. Lembrando que calor a volume constante é igual ao ΔU do sistema. Então você fornece a mesma quantidade de calor para a amostra de 1 litro de água e para a amostra de 10 litros de água. Qual amostra vai sofrer uma variação maior de temperatura? A amostra menor.
Obviamente, eu até calculei aqui 0,24 Kelvin, que é 0,24 graus Celsius. E aqui para a amostra de água, 0,024 a variação de temperatura. Então, para um dado sistema, você vai observar uma maior variação da temperatura para uma certa transferência de calor, quando a capacidade calorífica desse sistema é menor. Então, olha, aqui você tem 1 litro de água, a capacidade calorífica desse sistema de 1 litro de água é menor do que a capacidade calorífica desse sistema de 10 litros de água. Então, esse sistema de 10 litros de água, ele acomoda melhor o calor, digamos assim. Ele consegue lidar melhor com variações de energia sem que sofra grandes variações de temperatura. Então, para uma mesma quantidade de calor transferido aqui para esses dois sistemas, você tem uma maior variação de temperatura para aquele sistema que tem uma menor capacidade calorífica. Olha aqui essa equação aqui. Você pode pensar assim que a variação de temperatura é inversamente proporcional à capacidade calorífica. Então, como esse copo pequeno tem uma capacidade calorífica menor, a sua variação de temperatura foi maior. Então aqui eu estou mostrando que a capacidade calorífica é uma grandeza extensiva. Por outro lado, você pode dividir a capacidade calorífica pelo número de mols, e aí você vai ter a capacidade calorífica molar a volume constante. Se você dividir a capacidade calorífica pela massa, então aqui eu preciso trocar esse N pelo M, você vai ter o calor específico. Então, capacidade calorífica é uma grandeza extensiva. Por outro lado, capacidade calorífica molar, que é a capacidade calorífica dividido pelo número de mols, aqui, é uma grandeza intensiva. E na literatura você vai ver tabelados os valores de capacidade calorífica molares. Então, por exemplo, aqui você tem aqui uma tabela que eu tirei do Atkins com valores de capacidade calorífica molares. Então, por exemplo, a capacidade calorífica da água líquida está aqui, ó. Aqui está o calor específico, né? Que é simplesmente capacidade calorífica dividido pela massa. A capacidade calorífica da água é 75 joule por Kelvin por mol. Já vamos ver aqui se tem a capacidade calorífica de outra substância. Melhor vir aqui para calor específico, que é uma forma de expressar a capacidade calorífica. Pegando em calor específico, o calor específico da água aqui, líquida, é 4,184. Do ar é 1,01. Então, o ar sofre maiores variações de temperatura do que a água. Por uma dada transferência de calor. Eu preciso resolver exercícios envolvendo isso, mas nós já estamos com 23 minutos de aula, é muito tempo. Então eu vou parar a aula e vou resolver os exercícios na próxima videoaula.